Bom dia, Brasil! Bom dia, família Canção Nova! Está no ar, sorrindo para a vida nesse dia 9 de dezembro de 2025, dia de São Juan Diego, aquele índiozinho escolhido por Nossa Senhora de Guadalupe para trazer uma mensagem também de amor para todos nós. Nós temos uma mãe no céu que intercede por nós e que hoje São Juan Diego nos ensine também a viver a humildade, a simplicidade, porque Nossa Senhora o escolheu por isso, porque ele era o menorzinho de todos, né? O mais humilde, o mais simples. Que São Juan Diego hoje interceda também por mim e por você. Ele que teve a graça mesmo de ouvir de Nossa Senhora: não estou eu aqui, que sou tua mãe? E hoje Nossa Senhora também diz isso a você. Ela está com você, ela cuida de você e de cada um de nós, meu irmão, minha irmã. Quero dar um bom dia para toda a equipe, os meus irmãos que estão aqui por trás das câmeras também, os nossos irmãos de comunidade que estão aí na sintonia, e você de todo o Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, você de outros países agora nos acompanhando. Um beijo especial para você aí de Portugal, os nossos irmãos portugueses que sempre estão ligadinhos conosco. Que bom ter você nesta terça-feira. Louvado seja Deus por sua vida. Sim, Deus tem graças especiais reservadas para você no dia de hoje, meu irmão, minha irmã. Confia nisso e através da palavra que hoje será proclamada, eu tenho certeza que Deus vai dar uma direção, vai dar um rumo para a sua vida. Acredite nisso, tenha certeza, viu? E graças a Deus temos os nossos irmãos aqui na bancada. Quero acolher já o Márcio Mendes. Bom dia, meu irmão, bem-vindo. Bom dia, Patrícia, tudo bem com você? Graças a Deus, e você? Graças a Deus, a paz de Jesus. A paz de Nosso Senhor Jesus. A paz para todos nós, que você que abre as portas, as janelas da sua casa para a palavra de Deus, para esse momento de oração, permitindo que a Canção Nova, entre no seu lar para fazer companhia para você, que a paz do Senhor chegue no seu lar, principalmente nesse lar que é o seu coração, porque o coração é a casa onde nós habitamos, nosso coração é onde nós moramos. Às vezes a gente acha que a gente mora entre quatro paredes. Não, seu coração, seu corpo é a casa onde você vive. E neste templo também habita Deus. E sobre você, sobre o seu coração, também sobre a sua casa, onde você, o teto, onde você se abriga, que entre a paz do Senhor Jesus, que se estabeleça trazendo graça, plenitude, completude para você, para sua família, em todas as suas necessidades, porque Deus ama você. E porque Ele nos ama, Ele sempre nos fala. E já ponho aqui para você então, qual é a palavra do Senhor para nós nesta manhã. E está em Tiago, capítulo 1, versículos do 19 e 20, né? Não é 19 a 20, não tem nenhum no meio. 19 e 20. Então, Tiago, capítulo 1, versículos 19 e 20, para você encontrar aí na sua Bíblia, já separar essa passagem, porque hoje o Espírito Santo quer falar ao nosso coração por meio dela. Amém, que Ele fale mesmo a cada um de nós, eu e você, Precisamos ouvir o Senhor. E o meu irmão Renilson Góes está aqui. Bom dia, querido, bem-vindo. Bom dia, Patrícia, bom dia, bancada, bom dia a você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, E eu, enquanto o Márcio falava, eu imaginei como não fica o coração do povo de Deus, O Espírito Santo vai falar ao seu coração. E quantos aguardam esse momento tão especial da palavra? Eu Sorrindo para a Vida, este lugar de encontro com Deus. Diariamente, muitos iniciam seu dia através desse programa. Por quê? Porque eles encontram a direção de Deus para o seu dia. Então, que bom estarmos juntos, porque Deus vai falar aos nossos corações. Sapo, querido, bom dia. Bom dia, bom dia. Esse programa é o programa, como diz o Gabriel, é o grupo de oração mais cedo do mundo, Isso. Eu tenho o privilégio de estar aqui todo dia, ouvindo a palavra de Deus. Para mim é um privilégio muito grande. É isso aí, maravilha.
E Valdênia, ela está aqui. Bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Deus abençoe, Márcio, Renilson, Sapo. Patrícia aqui, né? Como eu disse, bom dia e Deus abençoe. Amém. Também. E bom dia a você que reza conosco nesta terça-feira. Que bom a gente poder se encontrar. Eu faço minhas palavras do Sapo. Enquanto ele falava, sabe quando ressoa no coração? Não sei se aconteceu com você, mas assim, que privilégio poder ouvir a palavra de Deus. Meu Deus, obrigada por isso, obrigada por poder te ouvir todos os dias e ver a tua palavra acontecer, porque a palavra de Deus é verbo, a palavra de Deus é ação. Uma vez proclamada, ela não volta sem produzir o seu efeito. Uma vez que a palavra de Deus é proclamada, ela é pronunciada, ela não volta sem germinar o nosso coração, sem acontecer aquilo que Deus promete. Por isso, abra o seu coração, porque nosso Senhor segue agindo em nosso meio e muita coisa com certeza Ele vai fazer. Ô Patrícia, eu vou arriscar no café, mas só um pouquinho, tá? Tá bom, hoje é só um pouquinho. É porque assim, é aquele momento, eu já tomei em casa, aí já tomei no camarim. Mas não podia. Mentira, deixar, porque o café tá frio. Ela acha que ela vai fazer essa média aqui, que eu vou escutar e vou ficar calado. É porque o café tá frio. Tá morninho, então não precisa ser muito, entendeu? Já tomei café em casa. Ó. Mas eu tomei mesmo. Eu sei que você tomou, todo dia você toma. Então, tipo... Dizem que o Sapo chegou e falou assim que ele tava um pouquinho morninho hoje. Vou testar, mas tá saindo uma fumaça, peraí. Realmente. Eu falei. Isso diminuiu. Preciso diminuir a dose, mas olha só, você que está aí do outro lado, seja muito bem-vindo. Abraços para todos do Sistema Canção Nova de Comunicação. Cada uma das emissoras de rádio interligadas conosco. Tem gente que já aponta para mim no celular assim, ó. Eu acompanho através do celular, ou pelos aplicativos da Rádio Canção Nova, da TV Canção Nova, pelo CN Plus, pelo YouTube da TV Canção Nova. Que bom saber que você está nos acompanhando. Ensine mais pessoas a sintonizarem, porque o poder da palavra é para todos nós. Então, muitas vidas serão transformadas a partir da sua indicação, tá bom? Então, já vá compartilhando aí o programa. Quem tá pelo TV Canção Nova ao vivo, sabe aqueles 3 pontinhos que tem lá embaixo? É o compartilhar. Você já compartilha, já manda nos grupos de WhatsApp para convocar mais gente para rezar nesse maior grupo de oração. Tem gente que está ao vivo agora, deixa eu ver, 8h18, mas tem gente que está acompanhando no melhor horário, o horário mais adequado para você, para sua realidade, alguns na reprise e por aí vai. A mesa tá cheia, muitos abraços para vocês, meus irmãos. Esse final de semana encontrei com várias pessoas e eu quero abraçar todas elas. Obrigada, Anjo da Guarda, que já me recordou, eu deixei anotadinho, quero mandar um abraço para dona Aparecida. Ela é mãe do Francisco. O Francisco, gente, ele está fazendo pós-graduação comigo. Um abraço para você, Francisco. Dona Aparecida, conheci seu filho e ele disse que a mãe dele não perde o programa de jeito nenhum, acompanha todos os dias o Sorrindo para a Vida. Mandou abraços para todos da bancada. E aqui ela deixou bonitinho, me entregou na Santa Missa, na ordenação. Gente, na ordenação, eu tava um posto de coleta do Clube da Evangelização. Tem vários generosos que eu recebi aqui. A nossa querida Maria José, ela é do Rio de Janeiro. Ela falou assim: Val, eu sou Maria, eu sou José e eu sou dos Santos. E ela deixou aqui, ó, os cuidados de Valdênia. Um abraço para o Márcio Mendes, Paula Sapo, todos da bancada de Sorrindo para a Vida, pessoas que são mensageiras de Deus. E aí no finalzinho, ela deixou o nosso jargão, mas é o nosso testemunho, né? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Ela me entregou em mãos, meus irmãos, eu nem abri o envelope. Ela falou: Val, essa aqui é a minha aposentadoria. Então eu estou entregando em suas mãos, queria muito poder te entregar, porque com todo amor e carinho eu quero deixar as minhas primícias para a Canção Nova, para o projeto Dai-me Almas. Você não fica de fora não, hein? A Maria José já entrou, vá lá no pix.doação@cançãonova.com. E aí eu disse que eu sou um posto de arrecadação, porque no final da missa eu encontrei com uma senhora, ela disse: eu estava te procurando, tirou da bolsa dela o boleto, Patrícia. Eu gosto desse povo de Deus que não esquece o boleto. E obrigada, porque, Márcia, eles não me deixam confundir. Ela falou: Val, você deixa no Clube da Evangelização para mim? Eu falei: com certeza.
Aí eu ainda perguntei, tem seu nome? E ela falou, Val, esse é o meu boleto. Claro que eu tenho nome. Tem nome, tem endereço, desculpa, tá? Aí ela deixou certinho pra mim, que R$20 é o boleto extra. Então, deixa eu mostrar aqui, boleto extra, R$20. E ela deixou anotadinho, então esse aqui é o do boleto extra. E aí, Márcio, pra eu não confundir, né, já que eu estava perguntando se tinha nome, ela já deixou marcadinho que R$50 é a manutenção. E a nossa irmã em Cristo, Ademilce, ela é Ademilce Moreira. Oh, gente, de pertinho, vizinha, Guaratinguetá. Um abraço, Ademilce, Deus lhe pague. Ô Val, muito legal isso que ela fez, sabe? Para você que está acompanhando, não sabe como é que é a Canção Nova, como é que é o seu sustento. Canção Nova não tem propagandas comerciais nos seus meios de comunicação, porque até os nossos intervalos é para Deus, é para evangelizar, é para servir o Senhor. Esse é o primeiro ponto. O segundo é porque às vezes pode ser que vendendo esses horários, em algum momento a propaganda que é feita vai entrar em conflito com o Evangelho, ou vai impedir a Canção Nova de ter a liberdade de fazer uma transmissão mais longa, porque foi vendido o horário do intervalo. Então, tudo de nosso Senhor é a Canção Nova. E esse R$50, que a Val disse ali, que é o da manutenção, é que tem muitas pessoas que mantêm esta obra ajudando com a sua doação mensal. São fiéis em ajudar mensalmente. Todo mês ajudam materialmente conforme as suas possibilidades. Mas nesses últimos 3 meses, que foi outubro, novembro e dezembro, foi enviado para aqueles que são sócios o boleto com 2 códigos de barra. Um desse de manutenção, não é? da doação regular que acontece o ano inteiro, e o outro, um extra para esses 3 meses, para que aqueles que já conhecem as lutas da Canção Nova no final do ano possam se unir a nós em busca destes 100%, sabe? De liquidar as dívidas, de pagar, de honrar os compromissos financeiros, para que a evangelização continue no ar. E ela fez questão de ajudar das 2 formas. Vou ser fiel no meu compromisso mensal, mas quero ajudar também nesse mês de dezembro. Foi de novembro esse daí? Não, ela já deixou de dezembro. Quero ajudar nesse mês de dezembro também com a minha doação extra, tá certo? Você que não recebe o boleto, pode ajudar também, não é? Se você escolheu outra forma de colaboração, que não é o boleto, e por isso você não recebeu o boleto extra, não tem problema. Você pode acrescentar ao que você está acostumado a ajudar, esses R$20 que vai fazer toda a diferença, gente, para esta obra. Talvez você pense, o que é R$20? Mas R$20 de todos nós que ajudamos vai fazer toda a diferença. Também você poderia participar ajudando, então pega carona aí e segue o exemplo da Ademilce. Da Ademilce, tá certo? Mesmo. E olha só, tanta gente nos ajudando, participando conosco, inclusive você já pode participar. Eu repito mais uma vez as formas de participação, @Sorrindo pra Vida CN, lá no Instagram, eu espero por você. E também você pode participar através do e-mail, sorrindopravida@cançãonova.com. Hoje é dia 9, a Patrícia nos recordava, dia de São Juan Diego, mas o mês de dezembro todo é reta final do projeto Dai-me Almas. Então hoje é dia de algo a mais, hoje é dia de ajudar a Canção Nova, hoje é dia de não se esquecer de forma nenhuma. Então, por favor, já vá lá, quem pode, pix.doação@cançãonova.com. Tem recadinho ou já vou pro testemunho? Vai pro testemunho. Ok, então eu já quero mostrar aqui, porque esse compõe o testemunho, gente. Falei que eu recebi várias doações, né? Esse generoso, esse aqui me tirou lágrimas. Eu me emociono e eu gosto de dizer, é muito sincero, gente. Tem uma pessoa ontem que falou assim, nossa, Valdenice, tem uma coisa que você é franca e autêntica. Quem me conhece de perto ou um pouquinho de longe já percebe, eu sou mesmo. Mas esse aqui, sinceramente, a família do Miguel e esse generoso que é do Miguel, me tirou lágrimas. Eu me emociono com todas as doações. Eu acho lindo esse movimento de vocês, com generosidade, com amor a esta obra, e digo de coração sincero, amo cada sócio evangelizador, cada pessoa que ama a Canção Nova tem também o meu respeito e o meu amor. Mas essa família, meus irmãos, vou compartilhar com vocês esse testemunho
Eu fiquei emocionadíssima. Os conheci no domingo, tive a oportunidade de conversar bastante com a mãe, com a avó, e eu conto aqui para vocês. Ela diz assim: querida Valdênia, receba este terço com muito amor e carinho. Junto com ele, envio um generoso, que era do meu filho Miguel, que é esse pequenininho aqui que eu mostrei para vocês, que faleceu há 1 ano, aos 13 anos, em decorrência de uma bactéria que não foi diagnosticada em tempo hábil. Ele era meu único filho, nosso milagre. Não tenho dúvida de que ele intercede por todos nós, em especial por todos vocês da Canção Nova, que tanto rezaram pelo restabelecimento da saúde dele. Em nossa casa, a TV Canção Nova só fica em nossa casa, a TV só fica ligada na Canção Nova. E no hospital não foi diferente. Nós ficávamos ligados 24 horas. Nos revezávamos incansavelmente na oração. Muitos terços, missas da Canção Nova de Cachoeira Paulista, da Canção Nova de Brasília, eram rezados na intenção dele. Miguel recebeu a unção dos enfermos e foi crismado no hospital. Na UTI, os profissionais da saúde que adentravam o quarto, por muitas vezes rezavam conosco, acompanhando as orações da TV Canção Nova também. Eu sou sócia desta obra desde 2003. Já fazem 22 anos. Já estivemos aqui com nossa família. Desde novinho, Miguel se tornou sócio Kids. E mesmo após a morte dele, eu não quis fazer o cancelamento da doação. As revistinhas que chegam, nós fazemos doações para outras crianças. Miguel, desde novinho, acompanhava a programação da Canção Nova com a vovó Nilva, que cuidava dele para que meu esposo e eu trabalhássemos. Ele rezava o terço da misericórdia, o terço mariano, diariamente com a vovó e conosco. No hospital, ele ficou conhecido como o menino da família que reza. Ele era consagrado a Nossa Senhora Aparecida e deu a primeira febre no dia dela, dia de Nossa Senhora Aparecida. Foi no sábado, no dia dela. E o falecimento também aconteceu num sábado, no dia 9 de novembro de 2024. Nos momentos finais, tinha um padre da Obra de Maria dentro do quarto conosco. Mas de frente à janela do quarto dele, do lado de fora, os amigos, os familiares e Movimento Mães que Oram, todos nós intercedendo por ele nesses últimos instantes. Foi assim que ele partiu, deixando um sentimento de paz que pairava naquele quarto, apesar de muita dor. Miguel espelhou o Cristo flagelado por nós. Seu corpo ficou todo chagado. Desde a internação, ele não reclamava de nada. Sofreu tudo, todas as dores, lacerações, como um cordeirinho. E eu sou muito grata pela existência da Canção Nova em nossas vidas, pois foram pelas orações que conseguimos nos recuperar. Sempre fomos muito bem acolhidos pelos missionários da Rádio Canção Nova de Brasília, também os missionários de Cachoeira Paulista. Padre Roger Luiz foi um verdadeiro instrumento de Deus, foi voz de Deus para nós. Vou deixar para a Canção Nova um livro, ela deixou aqui. Um livro onde eu fui convidada a falar sobre o Miguel, juntamente com outras mães que devolveram seus filhos para Deus. As orações e o carinho de vocês foram fundamentais para que conseguíssemos passar por esta dor mais profunda da alma. Hoje, dão esperança ao reencontro na vida eterna. Deus abençoe a todos vocês. E eu posso dizer como sócia Canção Nova. E ela falou, meu irmão, minha irmã, família Canção Nova, com todo amor e carinho, falou pessoalmente para mim, mas deixou registrado aqui, Patrícia e meus irmãos, é a Genilva e o esposo dela, o Fábio, que disseram com todo amor e carinho, é por isso que eu ajudo a Canção Nova. Eu vi as fotos do Miguel e ela não exagerou quando ela disse que ele ficou flagelado.
que foram verdadeiras lacerações. E pensa, gente, ele juntava a moedinha para a Canção Nova. Esse menino ainda do céu nos ajuda. As revistinhas, ela trouxe algumas para eu ver que de fato ela segue sendo ajuda e apoio da Canção Nova. Ela podia, Márcio Mendes, fazer o cancelamento, não é, Patrícia? Sim. Mas ela continua contribuindo para doar as revistas que vêm no nominho dele aqui, ó, Miguel Fernandes Brandão. E eu quero agradecer, porque muitas pessoas, ainda no momento de dor, ajudam a Canção Nova. E eu, porque eu experimentei, tanto no falecimento do meu pai, mas principalmente no falecimento da minha mãe, momento de hospital. Gente, que graça que é ter a TV Canção Nova. Tem momentos que a gente não consegue rezar, mas estamos aqui para rezar com você, que talvez nesse momento não pode. Obrigada, meu Deus, por esse carisma e pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Nós somos família, né? Nós sofremos junto mesmo, né? Eu que sou mãe, tenho 3 filhos, estou me segurando aqui, né? Para não chorar. Eu fiquei sabendo dessa história esse final de semana, né? Genilva, querida, e família, né? O pai, nosso abraço para a avó, né? Dona por essa Nilva. entrega. Qual o nome dela? A avó é a Dona Nilva, simpaticíssima. Oh, meu Deus. A Genilva e o Fábio. A gente sabe que essa força só pode vir da fé, não é? Não vem de outro lugar, da confiança em Deus. Você entregou seu filho, Márcio, meus irmãos, né? A bactéria comeu toda a pele do menino, do corpo inteiro, né? Então ele ficou uma chaga viva mesmo, né? Na carne viva. E é muito difícil, né, para uma mãe ver isso com seu filho. A gente é família, a gente sente junto. Essa mãe, ela está superando em Deus. E essa obra aqui está sustentando essa família. E nós, muitas vezes, da comunidade, também somos sustentados pelo carisma Canção Nova. Então, hoje, a gente abraça essa família, abraça em nome deles todas as famílias que estão chorando no hospital, todas as famílias que estão em casa com alguém doente. A Canção Nova é formada de gente e nós nos unimos a você. Somos uma família que evangeliza, ao mesmo tempo nós somos evangelizados. Eu tentei segurar, mas não consegui. Mas a fé é que nos mantém seguindo em frente. É sorrir para a vida com lágrimas nos olhos, muitas vezes. Mesmo entre lágrimas. Mesmo entre lágrimas. Mas a fé nos dá esperança de um céu, que esse Miguel aí deixou, não é? Ele está semeando a fé e esperança em muitos corações. Ele faleceu, mas deixou ali o testemunho dele de que ele era um menino de Deus, um adolescente de Deus, 13 anos, 13 né, que ele tinha. Eu sinto muito, porque o meu Juan Diego tem 12 anos, vai fazer agora 13 também. Então, não tem como não se compadecer com essa mãe, com essa avó, com esse pai. Ver um filho falecer de uma forma tão dolorosa e que não, como ela disse, um cordeirinho, né? Que não reclamou. Foi um sacrifício vivo. Às vezes a gente não entende as coisas da vida, aquilo que Deus permite na nossa vida. Mas tudo isso, e o Miguel entendeu, ele uniu ao sacrifício de Jesus na cruz. E quem se coloca para seguir nosso Senhor sabe que a vida não vai ser um mar de rosas. Nós vamos sorrir muitas vezes entre lágrimas, mas vamos juntos. O importante é que não estamos sozinhos. A gente segura na mão do outro, segura aí a Valdene, segura aí. E quando um quer parar, quer desistir, o outro leva em frente. E é assim, Sorrindo para a Vida e toda a programação da Canção Nova. Nós nos impulsionamos a seguir em frente, não é verdade? É verdade. E por isso eu quero trazer para você a frase do nosso pai fundador, Monsenhor Jonas Abib. Olha só, eu nem lembrava que era essa frase. O vento forte que me leva para frente... É o amor de Deus. Vamos falar juntos? O vento forte que me leva para frente é o amor de Deus. Despedir o Espírito Santo, que sopre sobre nós esse amor e prepara o nosso coração para a palavra que será semeada e selada em nossos corações, onde o Senhor se revela a cada um de nós. Enche-me, Senhor, com teu Espírito e minha alma reviverá
Peçamos, enche-me, enche-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá para te adorar, para te adorar, para te louvar. Enche-me, enche-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te louvar. Enche-me, Senhor Jesus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Tiago, capítulo 1, versículos do 19 ao 20. Você que está abrindo agora a sua Bíblia, acompanhe aí com a gente, por favor. Encontra a passagem, Tiago capítulo 1, versículos do 19 ao 20. Enquanto você vai abrindo aí a sua Bíblia, quero fazer para você um convite e uma recomendação. Há muitas pessoas que acompanham Sorrindo para a Vida porque têm um profundo amor à palavra de Deus. Profundo amor. Que se emociona quando ouve das coisas do céu, que se emociona quando ouve sobre a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. E uma das experiências que mais me marcaram em relação à palavra de Deus foi quando eu tive a oportunidade de ir à Terra Santa. Porque é diferente, gente, você nunca mais lê a Bíblia da mesma maneira, Patrícia. Nunca mais. São Jerônimo, né, que foi aquele que traduziu a Bíblia do grego para o latim e do hebraico para o latim. Porque os escritos bíblicos originais, o Antigo Testamento é em hebraico, não é? Língua dos judeus. E o Novo Testamento, todo em grego. E para poder ir para as outras línguas, precisava passar primeiro por uma língua comum, mais conhecida, que era o latim. E quem fez essa tradução foi São Jerônimo. E São Jerônimo, ele dizia que ir à Terra Santa é como ler o 5º Evangelho. Que os evangelistas são 4, Mateus, Marcos, Lucas e João. São Jerônimo dizia, ir na Terra Santa é o 5º. Porque você vê coisas que não estão escritas, você entende melhor o que está escrito. E eu quero convidar você para nós irmos em 2027, tá certo? Olha, quase 2 anos de antecedência. E por que esse convite com tanta antecedência? Pensando em você, para que você possa se programar, para que você tenha condições de ir encontrando seu lugarzinho ali na agenda. Não é? Porque com 2 anos, né, pelo amor de Deus, dá para encaixar as férias nesse período, né? E a outra coisa é porque é possível você parcelar em até 24 vezes. Então vai pagando aos pouquinhos e quando você vê, está aí e nós iremos juntos. Quero estar lá com você para nós chegarmos nos lugares onde essas coisas que tanto nos tocam acontecem. Então, entre em contato com a Obra de Maria para você ter mais informações a esse respeito, porque esses detalhes mais técnicos, essa comunidade amiga da Canção Nova, parceira da Canção Nova, vai poder ajudar você a compreender. 0 código da operadora 12 3186 2055. 0 código da operadora 12 3186 2055. Será em maio. A saída vai ser dia 11 de maio, serão 14 dias, porque nós vamos viver o Pentecostes, em Pentecostes, no lugar onde aconteceu o Pentecostes. Vamos ter um cerco de Jericó, em Jericó. Você já pensou nisso? Então, vamos juntos. E a recomendação que eu quero fazer para você
Por causa da palavra de Deus. Porque nós queremos buscar a nossa restauração, a nossa cura, à luz da palavra de Deus. É o itinerário quaresmal que vai nos conduzir por toda a nossa quaresma. O único jeito, meus irmãos, de fazermos uma quaresma transformadora é entrar na presença do Deus vivo. Por isso que essa foi a inspiração que Deus nos deu, até para o título desse livro, quando nós estávamos propondo esse itinerário quaresmal oficial da Canção Nova, que é o livro Na Presença do Deus Vivo. E você está vendo aí na capa, Moisés diante da sarça ardente, que ardia e não se consumia, porque é na presença do Deus vivo que nós experimentamos todo o bem e toda a graça. Então, para você adquirir o seu, depois entra lá na loja, tá bom? loja.cançãonova.com. Tiago, capítulo 1, versículos do 19 ao 20, diz assim a palavra de Deus: Sabei, meus caríssimos irmãos, que cada um deve ser pronto para ouvir, mas lento para falar e lento para se irritar. Aquele, pois, que se encoleriza não é capaz de realizar a justiça de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Um conselho de sabedoria. Palavra de vida eterna para todas as situações que nós vivemos, para tudo que envolve os nossos relacionamentos. Qual palavra, Márcio? Que cada um, se é cada um, inclui você, inclui a mim e todos nós que estamos aqui, todos que estão aí com você, onde você está acompanhando agora. Que cada um deve ser pronto para ouvir, lento para falar e lento para se irritar. Guardou? Para ouvir, você deve ser pronto. Para falar, você deve ser lento. E para se irritar, mais lento ainda. Até louve a Deus você, que as pessoas ficam te cutucando e dizendo, né? Poxa, parece que não se move, parece que não se irrita. Meu Deus, não reage. Não é? Graças a Deus que você não se move pelo impulso. E se contigo é o contrário, quando você viu, você já explodiu, porque tem gente que tem estupim curto e tem uns que nem estupim tem, já explode logo, né? Pede a Deus essa graça, porque o primeiro beneficiado será você. Vai fazer bem para todo mundo, mas a primeira pessoa a ser beneficiada será você. Quando você for pronto para ouvir. Abre os ouvidos, escuta as pessoas, perceba o que está acontecendo e, sobretudo, escute a Deus, porque em todas as situações Deus fala. Deus fala conosco nos fatos, Deus fala conosco por meio das pessoas, Deus fala conosco por meio daqueles que nos dão bons conselhos. Como é precioso você ter um amigo que tenha coragem de dizer para você o que ninguém mais diz. Como é precioso você ter um amigo que tem intimidade suficiente com você para te desagradar, se for para te ajudar. Se for para te ajudar, ele te desagrada, mas ele não te deixa sem ajuda. Porque ele é seu amigo, ele te dá bom conselho. Mas bom conselho só serve a quem ouve, não é? Quando a pessoa não ouve, é perda de tempo. Sabe? É preciso que a pessoa queira ouvir. Aí o conselho faz bem. Aí a escuta de Deus salva. Aí a vida consegue indicar para a pessoa o caminho a seguir, se ela for pronta a ouvir. E você é uma pessoa pronta para escutar? Ou você tem dificuldade de escutar as pessoas? Ou quando alguém vai falar com você uma coisa que você não gosta, você já corta?
E nós estamos num período muito inquietante, viu, gente? Inquietante, perigoso, porque cada vez mais as pessoas escutam menos, escutam de maneira distraída. Quando Jesus pregou aquela parábola do semeador, uma das coisas pelas quais Jesus diz que a pessoa não dá fruto na vida dela, ou seja, não dá bom resultado, não produz nada que seja duradouro, não tem sucesso nas suas escolhas, não vai para frente nos seus projetos, diz Jesus na parábola do semeador, é porque ouviu a palavra de Deus de maneira distraída. Aí vieram os pássaros, comeram a semente. E Jesus disse que ali naquela situação, o pássaro é Satanás. O diabo rouba a palavra de quem a escuta de maneira distraída. Você já viu como é que as pessoas conversam umas com as outras hoje? Diz assim, ó, vai falando aí, que eu estou te ouvindo. Aí você termina de dizer à pessoa, o que foi que você falou mesmo? E hoje é uma coisa interessante, é um fenômeno interessante e triste. Você começa a desenvolver uma ideia com a pessoa, passou de 15 segundos, ela já se distrai. Não consegue acompanhar, ela perde o fio da meada. Para você dizer para a pessoa que o copo vai cair no colo dela, você tem que usar 2 palavras. 3, o copo. Porque se você falar para ela assim, olha, toma cuidado, porque esse copo aí já distraiu. Entende? Está nesse nível de negócio. A gente tem que ter prontidão para ouvir, tem que treinar a escuta. Muito do que eu aprendi na vida foi escutando as pessoas. E não foi fácil, porque eu não era uma pessoa de escutar. O que foi que me ensinou a escutar? A caridade me ensinou a escutar. Eu aprendi que as pessoas tinham necessidade de falar. E desde que eu entrei na Canção Nova com os meus 18 anos de idade, eu sentava e ouvia as pessoas sem as interromper. E era difícil, porque um jovem, e às vezes era uma penitência, porque nem todo mundo faz sentido nas coisas que diz, nem todo mundo consegue ter clareza, nem todo mundo consegue ser enxuto. E às vezes a pessoa, ela que está contando, vira na metade da conversa e diz assim, o que eu estava falando para você mesmo? Não é? E eu estava ali, porque não se trata de lógica, se trata de estar ali para a outra pessoa, ter alguém com quem se abrir, com quem falar. Por que ela se perdeu? Porque estava desorganizada por dentro. E agora, graças a Deus, teve a oportunidade de alguém para ouvi-la. Ao término desses atendimentos, quase sempre eu escutava o seguinte, obrigado por ter me escutado, eu estou tão bem, eu estou me sentindo tão leve, essa conversa fez tão bem para mim. Que conversa ela falou? Entende? Mas ela precisava falar. Aí alguém poderia dizer, como muitas vezes eu já ouvi, sabe, gente? Porque a visão de uma pessoa no espírito é diferente de uma pessoa, da visão de uma pessoa fora do espírito. A lógica do evangelho não faz sentido para quem não está em comunhão com o evangelho. Alguns olhavam e diziam, quanto tempo perdido. Ali, esse tempo todo atendendo uma pessoa. Perdido para quem? Para a pessoa que estava falando, não foi. E para Deus que pôde tocar mais profundamente no coração daquela pessoa, não foi. Mas perdido para você, para mim, quanta coisa eu aprendi. Quanto eu entendi do ser humano, escutando. Hoje eu vejo muitas pessoas que fizeram psicanálise e outras correntes da psicologia e da psiquiatria falando na internet, dando conselhos. Eu nunca fiz esses cursos. Mas para mim, quando a pessoa fala, é o meu pão nosso de cada dia. É assim que eu vejo, é assim que eu entendo, é assim que eu acho. Qual foi a sua faculdade? A vida. Aprender a escutar, se colocar no lugar da outra pessoa.
deixar que a dor dela me alcance, rezar por ela pensando, como é que eu vou poder ajudá-la no próximo encontro? Porque ela não está encontrando a saída sozinha. Então eu que estou de fora, tenho uma visão diferente, e rezava, gente, e ajudava, e vou te falar, quantos bons amigos eu fiz, quantas pessoas passaram até a me amar por causa disso, porque uma pessoa que ouve, é uma pessoa amável, porque uma pessoa que ouve, começa a compreender melhor os outros. Agora, é muito triste quando uma pessoa, ela não quer ouvir, porque ela não quer mudar a opinião, não quer mudar o parecer, ela só aceita aquilo que confirma a ideia que ela já tem. Isso vai levar você para o buraco, isso vai levar você para o erro, porque se você só escuta aquilo que confirma uma ideia que você já tem, você não precisa escutar mais nada, você já está certo do que você entendeu, do que você vai fazer. Prontidão para ouvir. Um homem de Deus precisa ter ouvidos que escutem. Uma pessoa que foi posta à frente de um grupo, de uma empresa, de uma família, de uma comunidade, não pode ser uma pessoa que não ouve, e sobretudo que não ouve a Deus. Porque se a gente não treina o nosso ouvido para ouvir o Senhor, nós vamos ouvir as vozes que nós não deveremos ouvir. Nós vamos ouvir a voz da tentação, nós vamos ouvir a voz do maligno, porque é mais fácil ouvir aquilo que confirma os nossos sentidos, os nossos impulsos primitivos. É muito mais fácil a gente soltar o corpo ladeira abaixo, não é? Mas é ali que você também se machuca, e depois o retorno é muito difícil. Um homem de Deus e uma mulher de Deus são pessoas que ouvem a Deus, que ouvem o próprio coração, que ouvem o seu irmão. Seja pronto para ouvir dentro de casa, seja pronta para ouvir. Seja pronto para ouvir. Não tem tarefa dentro da nossa casa tão importante, tão necessária e tão urgente que nos dispense de escutar os que nós amamos. Olha, a paz que eu vivo na minha casa é fruto da escuta. A gente acerta sempre? Não. Tem horas que quando você perceber, você já perdeu ali uma oportunidade. Mas a regra lá é essa: vamos ouvir, vamos escutar, vamos estar juntos, permita que a outra pessoa fale. Todas as vezes que os nossos filhos chegam lá em casa, ou mesmo quando eu encontro com a Rose, no final do dia, depois de a gente ter trabalhado, a pergunta é: como foi o seu dia? O que foi que você fez? Quais foram as coisas que aconteceram? Você está bem? Você está feliz? Vocês se fazem essa pergunta, Márcio? Sim, nós nos fazemos essa pergunta todos os dias. E quando o outro começa a falar, a gente para e escuta. Quantas vezes eu chamo para os meus filhos e digo: eu quero que a gente tire um tempinho aqui para conversar, vem cá, senta aqui, me conta aí como é que foi. E eles contam, e eles se alegram, e eles riem, e daquela pergunta tanta coisa boa surge. Mas além disso, tem aquele momento em que o seu filho chega para você e diz: pai, eu quero conversar com você. Aquela é a hora, amigo, não é depois. Vamos ver um horário, a gente se fala. Agora eu estou ocupado. Não estou, não. É minha esposa? Estou desocupado. Para ela, ela é a minha prioridade, ela é a minha ocupação. Filho meu me diz que quer falar comigo, trabalho vem depois, as outras coisas vêm depois. Nossa, Márcio, é radical assim. O amor, meu querido, tem urgência. O amor tem prioridade. Depois vem o resto. Tá certo? Prontidão para ouvir. Você ouviu, não entendeu, não sabe o que dizer, não tem problema, espera. Você pode ser lento para falar. Para falar, não tem pressa. Para ouvir, sim. Para estar disponível para ouvir, sim. Ouvir sem pressa, mas logo. Agora, para falar,
Não, para falar, você perde tempo, eu vou pensar, eu vou rezar. Quanta coisa seria melhor na nossa vida se, em vez da gente responder de bate-pronto, a gente fosse capaz de dizer o seguinte: me dá um tempinho para eu pensar? Ou nós que temos em comum a vida de oração, dizer para o outro: eu vou rezar, eu vou pôr essa situação diante de Deus, e depois eu volto a conversar com você, eu vou falar com você. E mais lentidão ainda para se irritar. Por quê? Porque aquele que se encoleriza, aquele que se enche de raiva, aquele que está sempre irritado, não é capaz de realizar a vontade de Deus. A raiva nos leva numa direção contrária à vontade de Deus. Quem se guia pela cólera não se guia pelo Espírito Santo de Deus. Pode parecer para alguns que essa é uma maneira romântica de viver. Isso para mim não é maneira romântica, essa é a minha vida. Eu vivo assim. E não quero viver de outra maneira, não. Escutar a Deus em primeiro lugar. E olha, mesmo que no decorrer do dia a dia, a gente não consiga fazer isso como a gente gostaria o tempo inteiro. Eu vou parar em cada coisa para ouvir a Deus? Não, ninguém falou disso não, viu gente? Porque não dá tempo e não é assim que a coisa funciona. Você não precisa consultar para fazer o que você já sabe. Você vai perguntar para o teu pai qual é a obrigação que você tem quando ele já te falou 1000 vezes? Você vai consultar a pessoa, o teu mestre lá, o teu tutor, o teu professor, sobre um assunto que você está careca de saber porque ele falou, já falou para você. Você vai perguntar de novo para a pessoa o que ela pensa de uma coisa que ela já falou para você, qual que é a vontade dela. Com Deus também é assim. Por que você vai consultar sobre uma coisa que você já sabe que Ele quer, que Ele determinou? É assim, toca a sua vida. Mas naquelas outras coisas que você não sabe qual é a vontade de Deus, aquela situação que te apanhou de surpresa, aquela situação que é mais difícil do que as outras, aquela na qual você não tem experiência, precisa ir diante do Senhor, sabia? E muitas vezes pedir a Deus que, diante das situações muito difíceis que nós temos que fazer uma escolha, nunca fazer tomado pela raiva, nem desejando o mal de ninguém, mas desvencilhar-se de todo o mal, procurando qual é o caminho de Deus. Porque às vezes você vai precisar pedir sabedoria até para se desvencilhar de uma situação, de um trabalho, de uma realidade. Às vezes vai precisar. Mas até nessas coisas você tem que ter sabedoria. E essa sabedoria nasce da escuta. Quando você não escuta, você decide no ímpeto, de supetão, com raiva, guiado pelos piores tipos de impulso. Não. Aqui, de novo. Aquele que se encoleriza não é capaz, não tem capacidade, não tem os elementos necessários para cumprir a vontade de Deus. E agora, quando você é uma pessoa pronta para ouvir, quanta coisa boa surge na sua vida, principalmente com pessoas que podem oferecer para você uma qualidade de relacionamento. E aqui eu não estou discriminando as pessoas, não, é que cada um tem uma capacidade. Que música bonita que o Sapo está tocando ali para a gente. Às vezes a gente até esquece que ele está tocando. E isso é bom. Porque se ele fosse ruim, nem conversar a gente conseguia. Entende? Toda hora você estava prestando atenção, né? E dizendo assim, nossa, que cara que toca ruim. Meu Deus do céu, alguém dá um toque nele aí para ele parar. Né? Então há uma qualidade na música que ele oferece, diferente da qualidade que uma pessoa que está começando oferece. E com a escuta também é assim. Quando você aprende a escutar, você vai encontrando outras pessoas que oferecem para você uma qualidade de relacionamento, de sabedoria, de conversa, que é rara. E ali, olha, quanta coisa bonita surge, quantos sonhos em comum, quantos bons projetos, e quanto amor e amizade que nascem da escuta, porque a confiança entra pelos ouvidos.
A confiança entra pelos ouvidos, como também o descrédito e a desconfiança entra pelos ouvidos. Nessa vida que a gente está, na maneira mundana de viver e que às vezes penetra dentro da igreja, ser leal é estupidez. Porque às vezes a pessoa senta com você, aproveita-se da sua lealdade, mas não oferece lealdade. Então, no modo desse mundo enxergar, a pessoa leal, ela é uma tonta, ela é manipulável. Mas, meu amigo, ninguém constrói relacionamentos duradouros de uma vida inteira na deslealdade. E a deslealdade não é uma coisa que você faz com uma pessoa. A deslealdade, a lealdade é uma qualidade que você tem. Quem é leal com todo mundo, até com seu inimigo. Você acredita nisso? Quem é leal até com seu inimigo. Por quê? Não é justo agir assim. Isso não se faz. Eu não posso me comportar desta maneira, ainda que ele se comporte. Se ele fez, isso é problema dele, mas eu não sou. Isso é lealdade. É lealdade. E o que uma lealdade promove? Confiança, inclusive de um inimigo. Nós podemos agir dessa forma porque nós sabemos que ele é assim. Se ele deu a palavra, ele vai cumprir a palavra. E olha, você vê isso inclusive no jogo político, que é um mar de lama. Às vezes não tem fidelidade, mas tem a lealdade. Porque se você quebrar a sua palavra, ninguém depois fecha nenhuma aliança com você, porque sabe que você não cumpre o que você fala. A confiança entra pelos ouvidos. Você entendeu o que é você escutar uma pessoa? A confiança nasce da escuta do outro. Porque quando uma pessoa fala com você e percebe que você a compreendeu, e que você a acolheu, e que você não a julgou, e que você é um bem para ela, nossa, isso faz com que ela se sinta amada, que ela passe a confiar em você. Então tem muito mais a ver com as intenções, gente, do que com as atitudes. Quando você escuta, você descobre quais são as intenções da pessoa. Às vezes numa conversa, um amigo seu te fere, porque ele diz uma coisa sem nenhuma maldade, mas que você não estava preparado para ouvir. Às vezes não falou para você, mas o que a sua ferida fez? Puxou aquilo para você. Olha lá o que ele está dizendo. Ele falou para te espetar, mas como você é amigo dele, você chama e pergunta, por que você disse aquilo? Eu fiquei tão chateado. Ele falou, mas não foi o que eu quis dizer, e nem era para você. E aí você descobre que não tem a ver com o que ele fez, mas as intenções estão preservadas. Seu amigo não queria te machucar, seu amigo não queria te ferir. Acidentes acontecem no meio do percurso, mas a escuta encontra o amor que cura o coração e perdoa e desculpa a ferida. Como é importante saber escutar. E olha, o diálogo entre os esposos, entre marido e mulher, é essencial para que uma família possa estar serena. Eu não vou dizer para você que não vale a pena estar numa família onde marido e mulher não conversam e não se escutam, porque é grave demais dizer uma coisa como essa. Mas eu vou te afirmar com toda a segurança que é muito, muito, muito desgostoso estar num casamento em que um e outro não se escutam. É muito desgostoso. Esse diálogo, ele é essencial para a paz entre os dois, para a serenidade do coração. Meu irmão, se você é uma pessoa calada, não é muito de conversar, você pelo menos precisa fazer com que a sua esposa entenda que o essencial você está dizendo, que você a está ouvindo. Ela precisa se sentir escutada por você. Ela precisa. O seu marido precisa se sentir escutado por você. Porque quando um e outro se ouvem,
vai se acertando o passo a passo da vida. Vão aprendendo de novo, se perder o passo, vão aprendendo de novo a entrar no compasso. Não é a gente que foi da vida militar, como é que a gente sabe que alguém errou o passo? Pelo ouvido, entende? Mas ali, ó, você criando uma cadência, você volta ao compasso. Quando você está treinando os novos militares, você tem que chegar para o camarada e dizer, vai lá, esquerda, direita, 1, 2. É pela escuta que o passo se acerta. Também no casamento é assim. E muitas vezes esse diálogo, essa conversa entre os dois, significa colocar todas as cartas na mesa e confessar os próprios pecados. Diz a palavra de Deus, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. E aqui não está falando só do sacerdote, não. Marido e mulher, pais e filhos, precisam aprender o caminho de contar, de confessar as próprias fraquezas uns aos outros, compartilhar as fraquezas para pedir perdão, para mostrar ao outro que reconhece onde errou. Porque enquanto você não sabe que a pessoa entendeu que ela errou, você fica batendo nela, para ver se ela percebe que ela está no caminho errado. E às vezes ela já percebeu, mas ela não te dá a entender. Fala miserável, que você entendeu que você está errado. Porque aí a hora que você diz, o outro diz, graças a Deus, então ele já entendeu, não preciso mais insistir nisso. Agora, enquanto você não entende que a outra pessoa entendeu que ela está num caminho de erro, você fica insistindo, aí vem as brigas, sabe? A gente precisa... Tem hora de dizer assim, eu quero conversar com você e dizer, eu tenho essa fraqueza. Eu tenho esse pecado. E quem ouve tem que ter maturidade do que vai fazer com o que escuta. Porque é muito fácil você provocar a transparência na outra pessoa. Mas aí a hora que ela fala, você agarra com unhas e dentes o que ela diz para usar contra ela. O que uma pessoa me conta, na privacidade da nossa intimidade, da nossa amizade, morre ali. Sabe com quem que eu aprendi isso? Com a igreja católica, apostólica, romana, vendo os padres na confissão. Na confissão, um padre não tem o direito, não pode, gera até excomunhão para ele, se ele abrir um segredo contado em confissão. Por que eu, que não sou padre, estou dispensado de fazer isso? Não. Ele faz por lei, por obrigação, por determinação. Mas eu preciso fazer a mesma coisa que um padre por decência, por respeito ao que eu não saberia se o outro tivesse contado para mim. O que você ouve por aí é uma coisa, mas o que a pessoa te procurou, abriu o coração, contou para você, como é que você vai ter coragem de usar isso contra a pessoa? Ainda mais se for a sua esposa, se for seu marido. O que é dito no segredo da confiança, morre ali no segredo da confiança. Sabe qual é o nome disso? Lealdade. E isso constrói relacionamentos sólidos. Então, nós vivemos em comunidade aqui na Canção Nova e nós acabamos tendo a chance de ouvir muitas pessoas. E às vezes a gente atende ali um casal e nós podemos escutar esse casal contando sobre os seus sonhos, contando sobre as suas esperanças, porque termina sorrindo para a vida, vem o casal, é o nosso sonho engravidar, nós queremos tanto ter um bebezinho. Quantas vezes a gente já ouviu isso, né? Nós viemos passar a nossa lua de mel aqui na Canção Nova. E nós estamos construindo a nossa casa. E agora ela está grávida. Eu amo meu esposo, é o homem que eu sonhei para a minha vida. Eu sempre rezei pedindo alguém como ele. E como nós estamos felizes. Eu estou contando da Canção Nova porque normalmente nos contam quando a Canção Nova estava junto, né? E como a Canção Nova nos ajudou neste caminho. Então a gente ouve sobre tantas esperanças. Mas também naquela mesma porta, a gente escuta sobre os erros. A gente escuta sobre os sofrimentos. E com isso eu fui aprendendo uma coisa muito, 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 muito impressionante. O que eu tenho visto na vida? Eu pude ver que a partir das nossas fraquezas, que a partir das nossas dificuldades,
é um estímulo muito maior para os outros do que a partilha dos nossos sucessos. Porque muitas vezes a partilha dos nossos sucessos causa o quê? Ressentimento, rancor, ciúme, inveja, comparação. É triste, mas é uma coisa que a gente precisa dizer para ensinar. E para fazer, tem sucesso que é melhor você não contar. Tem alegria que você guarda para você e Deus. E olha que interessante, você leva aquilo para Deus, em vez de você ficar espalhando, parece que essa alegria dobra e redobra, ela multiplica. E ao mesmo tempo, você se priva de tantos ataques desnecessários. Mas eu aprendi também a partilhar as dificuldades, a partilhar as fraquezas, inclusive porque tem gente que está tão doente emocionalmente, que a única alegria da pessoa é ouvir sobre o sofrimento do outro. Quando a pessoa conta, está difícil, eu estou sofrendo, as coisas não estão dando, o outro tem alegria. Tem alegria. Alegria de dizer, então a vida não está dando ruim só para mim, não é? Que bom, não é? Eu achava que a pessoa estava numa situação boa, confortável. Nós precisamos aproveitar essa sabedoria também dentro da nossa casa, tá? Também com a nossa família. Nem todo mundo da sua família tem condições de ouvir sobre as suas alegrias e sobre os seus sucessos. Não tem. A pessoa se ressente. A pessoa se compara e diz, por que com ele e não comigo? Se a gente saiu da mesma barriga, não é? E às vezes até de pai para filho, de mãe para filho. A minha vida passou e eu nunca tive o que ele teve. Por que que eu não pude viver isso e agora está vivendo? E se ressente com a vida, se ressente com Deus. Mas no meio desses ressentimentos, as coisas se misturam e fica ressentido também, às vezes até com o próprio filho, com a própria filha. Mas a gente também tem que aprender que não só ser reservado e prudente na partilha dessas alegrias, mas também compartilhar as lutas, as dores e os sofrimentos, não é? Porque sem a partilha, sem a escuta, sem o diálogo, nós temos sempre a tendência de nos desencorajarmos. O que vai acontecer comigo e com a minha esposa, comigo e com o meu marido, se nós não tivermos partilha? Um vai acabar desencorajando o outro. Por quê? Porque nós começamos a ficar nos comparando. Quando numa comunidade não tem partilha e transparência, que é uma regra aqui na Canção Nova, o que acontece quando não há a partilha e a transparência? Começam as comparações, começam os julgamentos. E eu vou lhe dizer, é uma bola de neve. Às vezes um caminho que sem intervenção de Deus é sem volta. Porque depois que pega o caminho da partilha e da transparência, ela é necessária, ela se faz. Ela não pode estar só no papel, ou só na nossa memória, ou numa lembrança distante, num sonho romântico. A partilha e a transparência que não acontece na vida, vira um vício. Porque é mais fácil julgar, não é verdade? Então, quando não tem a partilha, quando você não sabe das lutas do outro, entra a comparação, entra o julgamento. Aí nós pensamos que os outros fazem melhor. Aí tem ciúme da esposa que se sobressai, tem ciúme do irmão que se destaca, tem raiva do outro que sempre acerta. Mas quanta luta às vezes, quantas horas sem dormir por trás daquele acerto, hein? Que preço alto a se pagar. Ou nós pensamos que os outros não têm as mesmas lutas e tentações que a gente, os mesmos medos. Então, quando nós descobrimos que a nossa família é um grande barco e que nós estamos todos dentro do mesmo barco, que nós temos todos os mesmos medos, que todos temos cansaço, isso nos ajuda a continuar. Coloca as mãos sobre o seu coração, feche os seus olhos um pouquinho. É curioso como a abertura de uma pessoa ajuda as outras pessoas a se abrirem.
a coragem de você se aceitar com os seus defeitos. Ajuda a outra pessoa também a se aceitar com os defeitos que ela tem. Você que é pai, você não é perfeito. E quando você é capaz de reconhecer a sua fraqueza, a sua imperfeição, você ensina seus filhos não é a se conformar, mas a se aceitarem, porque a aceitação é o ponto de partida, não é o ponto de chegada. Comodismo é quando você confunde o ponto de partida com o ponto de chegada. A aceitação é ponto de partida, não é dizer eu me aceito, eu sento aqui e eu fico aqui. Não, eu me aceito, mas não me conformo não, vamos para a luta, vamos enfrentar. E olha, vendo quem a gente ama fazer isso, é o maior estímulo que nós podemos receber. Então vamos pedir ao Senhor aqui essa graça. Senhor, dá-nos esta graça de sermos prontos para ouvir, estarmos atentos, lento para falar e mais lento ainda que se irritar. Dá-nos esta graça, Senhor. Muito obrigado. Estamos atentos, Senhor, à Tua palavra. Dá-nos, Senhor, essa cadência, esse ouvir e seguir a Tua voz. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Eu quero ouvir Sua voz, preciso estar atento a todo movimento do céu, em direção a mim. Fala, Senhor, preciso ouvir Tua voz. Eis aqui o Teu servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Fala, Senhor, fala, Senhor, preciso ouvir Tua voz. Eis aqui o Teu servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. E todos nós estamos nessa luta, na luta para acertar, na luta para fazer a vontade de Deus. Quem de nós não tem limitações? Quem de nós não se perde muitas vezes na ira, na fúria? Não para rezar antes, não respira antes de dar uma resposta. E vamos pedindo mesmo a Jesus, que tem um coração misericordioso, que tem um coração cheio de mansidão, para que Ele nos capacite hoje. Eu estou pedindo para mim, eu preciso ser lenta para me irar. Senhor, me dá a graça de ser lenta para as coisas ruins. Eu não quero, Senhor, dar respostas humanas, ter atitudes humanas. E vá dizendo da sua verdade, meu irmão, minha irmã. Vá dizendo ao Senhor também naquelas áreas que você precisa do auxílio dEle, que você precisa do Espírito Santo, para não se irar mais, para não descontar nos outros aquilo que está mal resolvido dentro de você, meu irmão, minha irmã. Venha, Espírito Santo, nos dando a graça de nos controlar. Vem, Espírito Santo, nos controlando, Senhor. Vem controlar em nós o nosso agir, o nosso falar, as nossas reações. Sim, Espírito Santo, controla até mesmo o nosso pensar. Batiza-nos nesta manhã, Espírito Santo. Vem trazendo paz ao nosso interior. Vem trazendo a serenidade que nós precisamos. Vem trazendo, Senhor, a mansidão. Hoje em dia o mundo precisa de pessoas mais tolerantes.
que infelizmente nós estamos muito intolerantes. Vem, Espírito Santo, agora trazendo essa tolerância dentro das famílias, dentro das casas, dos relacionamentos de pais com filhos, de marido com esposa, de esposa com marido, de irmãos, dentro das congregações, das novas comunidades. Vem, Espírito Santo, nos dando essa graça de olhar o outro com um olhar de misericórdia, Senhor, e de não querer ser e viver a vida do outro, mas viver a minha vida, estar no meu lugar, onde eu preciso estar. Vem, Espírito Santo, em nome de Jesus, e faz de mim uma pessoa mais amável. Vai pedindo isso a Deus hoje. Faz de mim um homem amável. Faz de mim uma mulher amável, Espírito Santo. É o que nós necessitamos hoje. E isso que o Márcio falou tantas vezes e repetiu, que nós sejamos pessoas prontas a ouvir o outro. Quantas pessoas hoje que só precisam ser ouvidas? Talvez aí dentro da sua casa existam maus relacionamentos, haja divisão, porque você não parou para ouvir. Para ouvir, não para julgar, não para condenar, mas somente para ouvir o outro que precisa da sua escuta atenta, sem condenações. Obrigada, Senhor, por essa palavra. Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos nessa manhã, por tudo que o Senhor trouxe para nós hoje. Ficou tão forte para mim. A confiança entra pelos ouvidos. Entra pelos ouvidos. Como nós precisamos parar e escutar o outro. Vem, Espírito Santo, nos formando nesta manhã. Vem, Espírito Santo, nos batizando nessa escuta atenta. Nós queremos viver isso. Nós queremos viver a lealdade. Nós queremos viver essa confiança, Senhor. Nós necessitamos de Ti. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada pelas palavras que o Senhor usou hoje, o Márcio. Muito obrigado. Para que entrassem nos nossos ouvidos e já estão agora nos transformando nesse momento. Eu me sinto transformada nessa manhã, tenho certeza que você também. Bendito seja o nosso Deus. Honras e glórias a Ti, Senhor. Obrigado. Obrigada. Obrigado, Senhor. Val, queremos também ouvir agora aqueles que participaram conosco. Louvado seja Deus. O Senhor colocou no meu coração que nesse momento Ele curava muitas pessoas que ouviram coisas muito duras. E essas palavras dilaceraram o seu coração. Então, muitas feridas por palavras duras, difíceis de ouvir, que estavam ainda ruminando no seu coração, receba essa cura a partir da palavra de Deus. O próprio Deus que alivia o seu coração e traz paz. E o Senhor vem trazendo também aquela paz, sabe, coração brando, que você dizia, eu não consigo. Consegue sim, porque o Espírito Santo de Deus agora lhe dá essa graça. Louvado seja Deus por tudo. Quero agradecer a tanta gente linda rezando conosco, essa família maravilhosa. Agradeço ao Fábio Guimarães. Ele diz, bom dia, meus amigos, bom dia, Val. Segue minha doação semanal para a Canção Nova. Ele diz, hoje eu estou ajudando por 2 irmãos e já mandou aqui o Pix. Fábio, Deus lhe pague. Também a Leia Andrade, ela está aqui, Val, eu quero mandar um Pix Miguel. Esse testemunho do início do programa mexeu com o meu coração. E ela disse, e é por isso que eu ajudo a Canção Nova. Tanta gente linda nos ajudando. E eu quero trazer o testemunho, porque você vai entender o que é a tua ajuda faz na vida de uma pessoa. Ela foi sucinta, vou trazer um testemunho mais curto, a hora vai adiantada. Mas ela diz assim, me chamo Ana Rosa e eu moro no estado do Paraná. Quero relatar aqui o meu testemunho da graça alcançada. Havia meses, mas parecia que era desde o Dia das Mães, ou talvez antes, que minha filha mais velha não conversava com meu neto. E aquilo foi tirando a nossa paz, pois mesmo vivendo dentro da própria casa, eles se evitavam. Desde que ela relatou o acontecido, eu fui pedindo em todas as orações, todos os dias, que essa situação mudasse. E fui assistindo, sorrindo para a vida todos os dias e pedindo a Deus essa graça. E para a alegria de todos, graças a nosso Senhor Jesus Cristo, Ele voltou ao convívio normal com sua mãe. Hoje ele é outra pessoa. Ele senta e conversa com a mãe, conta tudo o que está acontecendo.
E para nós é uma grande graça alcançada, e com certeza é. Ela diz, Val, então, por isso eu vou dizer como todo mundo. Aqui ela agradece a Canção Nova, agradece pela palavra de Deus, a todos que necessitam de suas bênçãos. E ela disse o quê, Márcio Mendes? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Que coisa boa. E olha, você que está ouvindo aqui o testemunho, que escutou a partilha e disse, como eu gostaria que esse bate-papo continuasse, né? Queria aprofundar isso. Então, para você aí, muitos já têm o livro, Na Presença do Deus Vivo. Minha sugestão para você é você continuar o que nós acabamos de experimentar na página 121. Tem coisas lindas ali e práticas apontando nessa direção, que é também uma cura para a nossa alma, para o nosso coração, tá certo? Gente, temos boas notícias. Como ontem a Patrícia deu notícia e não era tão boa quanto a de hoje, eu vou deixar ela dar a notícia hoje também. Porque senão eu pego o filezinho. Gente, a notícia não é boa, é ótima. É ótima, graças a Deus. Chegamos aos 28%. Louvado seja Deus. Subimos 7%, gente. Vamos aplaudir 7%. Olha, faltam 72%, né? Temos 13 dias úteis. Nossa Senhora, 13 dias. 4,8%. É 13 mesmo? 13. Gente, eu tô achando pouco. Mas hoje é dezembro. Dezembro tem Natal. Hoje é dia 9. E só 13. E só 13. Então, nós precisamos o quê? Ser fiéis no hoje. Incentive quem você conhece também. Vai lá no seu grupo de WhatsApp, testemunha o que Deus tem feito na sua vida através da Canção Nova. Compartilha aí o programa Sorrindo para a Vida, os programas da Canção Nova. Compartilha aí também o link da Rádio Canção Nova. Fala, olha, essa Canção Nova só me faz bem. Não é isso, Márcio? É isso aí. Ó, para você que tomou um susto juntamente conosco, né, dizendo, nossa, mas falta 13 dias. Gente, quando a gente fala que o mês está pequeno, que o mês é pequeno, é por causa disso. Daqui a pouquinho, Osana Brasil já chegou. Verdade. Esse fim de semana, Osana Brasil. Depois, mais um pulinho, a gente já está no Natal. Dia 23, gente, já é Natal. Natal vai do dia 23 até o dia 26, 27. Então, esses dias aí, eles já desaparecem. Sim. E logo em seguida, vem de novo os dias não de trabalho ligados à virada do ano. Então, vamos arregaçar as mangas, meu povo. Tem os recessos, né? Os recessos, não é? Então, olha, vamos arregaçar as mangas e trabalhar no dia de hoje. Patrícia disse muito bem, o dia que nós temos para fazer o que precisamos é o dia de hoje. Nós já dissemos um bocado sobre as formas de colaboração, já no início do programa, falamos sobre como essa obra se mantém. Então, agora a gente precisa dar para você os meios, tá certo? Anota aí, por favor. pix.doação@cançãonova.com. Esse assim é disparado na frente melhor, não tem taxa, chega imediatamente. Agora, enquanto o programa ainda está acontecendo, se você quiser, você pode ajudar essa obra. Ajuda, pix.doação@cançãonova.com. Mas quero ajudar, mas a minha disposição é por um outro meio, não prefiro o Pix. Quero ajudar por meio do cartão de crédito, pode? Pode. Quero imprimir um boleto porque eu me sinto mais seguro, pode? Pode. Quero fazer uma transferência direta. A Canção Nova tem contas em vários bancos? Tem, para facilitar essa sua transferência. Então, entra lá em clube.cançãonova.com e escolhe a forma que mais apetece a você, tá bom? E uma das maneiras que você tem para ajudar esta obra é quando você adquire os materiais de evangelização. E já que você adquire também os materiais para ajudar, escolha também um para te ajudar, que é esse retiro que nós vamos fazer, na presença do Deus vivo. Já faz chegar até você, já posso ir adiantando? Eu fico ansioso, eu quero ler. Pode ler, meu filho, né? Pode, já vai preparando seu coração, porque nós vamos ter em 2026 uma quaresma diferente, tá bom?
E olha, Márcio, hoje é dia de São Juan Diego, a gente também está com um especial de Nossa Senhora de Guadalupe. Se você não conhece ainda, gente, a história, né, de Nossa Senhora de Guadalupe, de São Juan Diego, vale a pena você se aprofundar. E nós temos lá na loja, gente, o especial Nossa Senhora de Guadalupe, para você viver essa devoção também. Tem materiais lá selecionados com descontos. Então acesse loja.cançãonova.com, loja.cançãonova.com, para você viver essa devoção linda, ó, maravilhosa. Tem livros, textos, artigos religiosos, tem pulseiras, imagens, né, para você colocar aí na sua casa, no seu oratório, para você colocar também na mesinha de trabalho ou no seu armário lá do trabalho, né, para você viver essa devoção a Nossa Senhora de Guadalupe, esse título que eu amo tanto, né, que significa aquela que esmaga a cabeça da serpente. É isso que significa Guadalupe, não é? E Val, você tem aí muita gente também, né? Eu tenho. Querendo Eu ajudar. fico encantada de ver os motivos pelos quais as pessoas vão encontrando para ajudar a Canção Nova. Eu falei agora há pouco do Pix Miguel, né? A nossa irmã em Cristo nos enviou o Pix 13, que Miguel faleceu, Olha, né? que lindo. Aos 13 anos. Mas o povo de Deus não para de ir nos ajudar. E aí eu recebi aqui da Zilda Maria, ela diz, Val, eis o meu algo a mais. E ela foi colocando, porque quando a gente faz o Pix, a gente tem ali, você pode colocar a prescrição, né? Ou melhor, a descrição do Pix. Ela colocou Ângelo, Júnior Moreira, Reneviana, são os padres, gente, novos padres. E ela falou assim, Val, mas eu vou fazer o Pix também pelo Dom Joaquim Vladimir, que é o bispo de Lorena. Eu sei que a gente está no Brasil, no mundo inteiro. E ela foi colocando, assim, vários nomes. Márcio Mendes, eu não sei qual foi o cálculo que ela foi colocando aqui por pessoa, mas a gente sempre diz, quem pode ajudar com mais, ajuda com um pouco mais. A nossa irmã em Cristo nos enviou um Pix de R$200, dizendo de toda esta obra da Canção Nova. Ela colocou assim, olha, para a realização das ações que a Canção Nova faz, do projeto de evangelização sonhado, idealizado e posto em prática pelo Padre Jonas e agora por todos os missionários. E ela terminou dizendo que é por isso que eu ajudo a Canção Nova. Que maravilha! Olha, você falou do Osana Brasil, já é depois de amanhã, gente, que começa, não é? Verdade. Então, você que vem também, traga suas doações para o Bazar Canção Nova. Isso nos ajuda muito também, né, Val? Artesanato, roupas, calçados, o que você tem em boas condições, né? Traga para o Bazar, que fica atrás do Rincão do Meu Senhor. Tudo isso também é revertido para o projeto da Emial. Eu gosto de aproveitar, já que nós temos um tempinho, para fazer uma distinção, porque algumas pessoas perguntam assim, mas a manutenção dos missionários, porque toda doação que chega através do Pix, mesmo que você faça Pix Márcio, Pix Patrícia, Pix Renilson Góes, ia falar Reni Góes, nos bastidores para mim é o Reni Góes, né? Pix Sapo e por aí vai. Mas todo esse valor, ele é destinado ao sistema Canção Nova de comunicação. Manter a evangelização no ar. Manter a evangelização no ar. É isso Mas aí. os missionários têm necessidade. Eu mudei para uma casa esses dias, que foi fim de semana, sexta-feira, nós nos mudamos. Uma casa vazia, então dava para cantar aquela música. Não é que não tinha teto, não tinha nada. Só tinha o teto e as paredes. Então eu cheguei na casa vazia, graças a Deus. Então nós estamos montando a casa. Mas, Valdênia, de onde que vem essa ajuda, esse valor? É do Bazar também. E os tratamentos médicos que os missionários enfrentam? Remédios, né? Remédios, de onde vem? Com esse valor que é destinado também a partir das doações que chegam para o Bazar Canção Nova, que também mantém a evangelização e ajuda dos missionários. Então, quem vem para o Osana Brasil, quem vem à Canção Nova, é tão bonito. Obrigada, viu? Você que coloca os seus dons à disposição, também nos ajudando dessa forma, que partilha conosco daquilo que você tem. Então, toda ajuda, ela é muitíssimo bem-vinda. Ô, gente, vamos fazer bonito nesse final de ano? Isso. Eu acho que nós temos, eu tenho convicção, nós temos condições. Temos condições de oferecer a Deus o nosso tudo. Uma vez eu ouvi o Márcio dizendo aqui e nunca mais me esqueci. Às vezes a gente quer oferecer sempre o melhor, mas Deus espera aquilo que a gente tem, o nosso tudo. A gente fica esperando melhorar para dar o nosso tudo. Talvez você fique, quando eu tiver mais condições, eu ajudo a Canção Nova. Dá o que pode, né? Dá o que pode agora. Ai, Val, mas eu só tenho, é tão pouquinho. Mas você pode hoje. Ajuda hoje. Vamos fazer bonito.
em homenagem ao Padre Jonas, essa obra tão bonita que tanto nos fortalece, gente, por amor a Deus, a nosso Senhor Jesus Cristo. Eu peço a você hoje, estendo as mãos e peço, ajude a Canção Nova com o que você pode hoje, agora, pix.doação@cançãonova.com. Foi 7% ontem. Vamos repetir esse percentual. São 13 dias. O tempo é curto. Quiçá no Osana Brasil celebrasse 100%, hein, gente? Hein? Olha. Ia ser bonito demais. Uma grande vitória, hein? Uma grande vitória. E é possível. Cada um que está acompanhando pela Rede Canção Nova de Rádio, pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, TV, internet, aquilo que você pode agora. Em 7 segundos a sua doação chega para nós. Se cada um de nós, missionários, colaboradores, gente, essa obra é nossa. Vamos fazer como a Zilda falou, vamos levar adiante o projeto de evangelização que o Padre Jonas começou. Depende de nós, com tudo que a gente pode hoje. Não fique esperando melhorar, é hoje. O que você puder e dentro das suas condições, faça. pix.doação@cançãonova.com e Deus lhe pague. Amamos vocês que amam esta obra. E olha, esse mês, esse final de semana a gente deu para a igreja 3 novos sacerdotes. Bonito, né? E os diáconos ontem lá direto de Évora, né? Em Portugal. Você acompanhou também a transmissão. Gente, o valor de um sacerdote, a gente veio falando isso, né? De manhã no carro, a Val comentava. O que é um sacerdote, gente? É através dele que vem a Eucaristia para nós. É através dele que nós podemos ir lá e apagar as nossas culpas, os nossos pecados na confissão, não é verdade? Então, o sacerdote é uma grande graça para a igreja. Ontem você falava da África, né? Aliás, eu lembrei da África porque você falou de regiões do Brasil e do mundo que as pessoas não têm missa, né? A missa talvez uma vez por ano. E o padre Júnior, que acabou de ser ordenado, está indo lá para Moçambique, na África, justamente nessa realidade que só chega de moto ou chega a pé, para povoados que só uma vez no ano recebe e tem uma missa e que precisa fazer aquilo que você falou ontem, batizado, casamento, crisma, tudo de uma vez, porque é só a única oportunidade que eles vão ter um sacerdote, um bispo ali naquele momento. O diácono Júnior está indo junto com o padre Lucas, né, que já está lá também na África. Paulinho. E você é que mantém essa casa de missão lá em Moçambique, na África. Você já parou para pensar nisso? Todas as casas de missão, não é? Você que nos ajuda e sustenta. Então, a Canção Nova, ela sempre se doa, 24 horas por dia, né? Você vai ligar a TV, 24 horas você vai ser consolado, confortado, fortalecido, renovado pelo Espírito Santo, assim como pela rádio também, e através do CN Plus, que é um celeiro de evangelização. Olha quantas graças! Então, aquilo que a Val acabou de dizer, aquilo que você pode muito? Glória a Deus, então doe muito. Você pode R$1 hoje? Então, glória a Deus. Você não pode nem R$1 mais centavos, como esse ano eu recebi lá na rádio, vários comprovantes de centavos. Então, doe esses centavos. Porque se você doa por amor, né, Márcio? Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. É o nosso pouco, que nas mãos de Deus vira muito. Então, nunca ache que aquilo que você tem para oferecer não é importante, não é suficiente, que é pouco demais. Deus quer o que você pode oferecer com alegria, não é? Então, cada um de nós podemos. Tem um santo que diz que ninguém é tão pobre que não tenha nada para oferecer. Então, da nossa pobreza, nós tiramos aquilo que nós podemos oferecer a Deus, em gratidão por tanto bem que Ele nos faz, não é verdade? E participar de uma obra evangelizadora como a Canção Nova é sempre uma grande alegria. E nunca fica sem retorno, porque Deus nos abençoa muito mais do que nós somos capazes de abençoar esta obra, tá certo? Então, já escolheu a sua forma de colaboração? De novo, eu ponho aqui a minha dica e a minha insistência. pix.doação@cançãonova.com. Olha, estou vendo amanhã. Pode falar. O Luiz, ele falou que já entrou nessa conosco. Luiz Alves, um abraço para você. Imediatamente ele já enviou aqui o Pix dele no valor de R$22 para ajudar a Canção Nova nessa missão. Obrigado, Luiz. Deus lhe pague. E é assim, gente, de pouco em pouco que a gente vai alcançando os 100%, com a ajuda de todos nós. Ninguém fica de fora. Isso,
já tô na expectativa da porcentagem de amanhã, hein? Se Deus quiser, vai ser ótima, igual foi a ótima notícia hoje. Quero mandar um abraço pro José e a Nelita, lá de Votorantim, que todos os dias acompanha também o Sorrindo para a Vida. Um abraço, viu? Deus abençoe. E vamos juntos, né, irmãos? Até Vamos amanhã, juntos. se Deus quiser. Val, Com a querida, graça de obrigada. Deus, até Deixa eu amanhã. mandar um abraço, Beijo. por gentileza, é aniversário. A Silvana Cruz, eu sempre falo Cruz, eu sei que não é. A Silvana enviou aqui, ela disse assim, Val, o Sérgio Galvão é meu esposo, meu José. Ele está completando mais um ano de vida. Por favor, fale aí no ar. Olha, um abraço, Sérgio, um abraço, Silvana, parabéns. Na pessoa do Sérgio, eu abraço todos os sócios aniversariantes, todos os membros da família Canção Nova, que no dia de hoje completam mais um ano de vida. Deus Parabéns. abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. Obrigada, Márcia. Amém. Obrigado, Patrícia. Deus te abençoe. Até amanhã. Se Deus quiser. Firmes. Nilson, Uma obrigada. alegria, muito bom estarmos juntos. Sapo, Até amanhã. Deus quiser. Que você, claro, permaneça esse dia ouvindo a voz daquele que fala ao seu coração. Fala, Senhor, preciso ouvir sua voz. Eis aqui o teu servo.